Muito bom dia, sejam bem-vindos todos em nome do Senhor. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Ouça essa canção. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tocar. Seja bem-vindo. Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça, eu quero te servir, eu quero te obedecer. Viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, isso cada vez que eu tocar tua vida, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que as mãos venham tragar, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu agir. Eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, jogar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Amém. Bom dia a todos que já chegaram aí na nossa live, né? Tem vários irmãos que já entraram. Parece que deu uma travadinha aí no vídeo, né? E depois reconectou. Mas internet, você sabe que acontece assim mesmo, né? Então, vamos que vamos lá no nosso estudo dessa manhã. Quero dar aqui já um bom dia para todos os irmãos que já chegaram na nossa live, né? Já estou vendo aqui algumas mensagens, né? Letícia, Camis que já chegaram aqui, a Vera também já está conosco, muito bom dia, irmã Zane, né? Que bom que os irmãos estão aqui, a Vera está comentando que está feliz, né, de participar junto conosco, Poliana também já chegou, Adriana também, bom dia, né? Bom, Brunelli também, né? Deus abençoe vocês, Nádia e a família aí, bom dia, Neia, Carlos Alberto Figueira lá de Belo Horizonte, como sempre, né? Sejam bem-vindos, né? Todos que já chegaram aí na nossa live,
Deus abençoe a cada um de vocês que já chegaram e que estão conosco, né, para juntos estarmos participando, né, do estudo dessa manhã, hoje, né, dia 7 de junho, né, o tempo está passando, né, então parece que foi ontem que o ano começou, né, essa é a piada de sempre, mas aqui estamos, debaixo da graça, do cuidado de Deus, né, Deus seja louvado, né, por tudo isso, né, que Deus possa estar conosco, abençoando nossas vidas. Aí eu quero, nesse primeiro momento, já pedir a você, né, que já chegou na nossa live, para que possa compartilhar, né, o link da transmissão, né, com seus contatos, lá no grupo da igreja, com seus amigos, tá? Então, me ajude aí compartilhando já o link da nossa transmissão, para que os irmãos possam, né, participar, estar entrando ao vivo, né, como temos feito sempre aquele apelo, né, do pessoal poder participar. E aí então, estarmos juntos, né, reunidos nesse horário, isso é muito importante, né? A gente poder estar juntos, né, e poder se reunir, né? Uma Marisa também já chegou, muito bom dia, né? Compartilha aí o link então da nossa transmissão, né, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Rio da Vida, né? Hoje, como eu disse, domingo, dia 7 de junho. Ah, e para você participar, né? Sempre a nossa orientação de sempre, que você possa, né, dedicar esse tempo de forma o mais exclusiva possível, tá? Para você poder participar, então, de forma bem relevante desse momento, tá? Então, coloque aí já a sua Bíblia na mesa, se você tem a revista, né, também já coloque ela de lado. Hoje a lição que nós vamos estudar, a lição de número 7, né? Avivamento e Santidade. Então já deixa aí aberta a sua lição e participe de forma o mais integral que você puder, né? Se desvencilhe aí de algumas coisas que possam desviar a sua atenção e aí participe ativamente, né, das nossas atividades, né? Deus abençoe também aqui o Robson que está chegando, tá? Deus abençoe sua vida. Eu quero, nesse momento, né, lembrar os irmãos que quiserem levar suas contribuições lá na igreja, no templo, que nós temos irmãos lá desde as 9 horas, tá? Das 9 às 10, nós temos irmãos que estão lá para atender os irmãos, para que aquele que quiser levar alguma contribuição para a igreja, né, não somente ali o seu dízimo, a sua oferta, lembrando também da oferta de missões mundiais, hoje é o último dia para você levar, mas também, se você quiser levar a sua oferta do quilo, então de 9 às 10 temos irmãos ali na igreja para receber a sua contribuição apenas, tá? Apenas para receber ali a sua contribuição, você vai passar, vai deixar a sua contribuição lá, a sua oferta do quilo, enfim, sua campanha para a cesta básica, e você deixa lá e a gente vai estar dando o encaminhamento necessário, tá bom? Então fica aí essa... hoje à noite também, né? A partir das 5h30, das 17h30 até as 19h30 também, nós estaremos lá, né, para a gravação do culto ao vivo, direto do templo lá da igreja. Você pode levar sua contribuição também nesses horários, tá? Então, só recordando os horários, agora pela manhã de 9 às 10 e mais tarde a partir das 17h30 até as 19h30, são horários que nós temos pessoas lá no templo da nossa igreja, e aí você pode levar a sua contribuição, tá, para deixar lá, tá? E vamos ter lá o tesoureiro, temos diáconos lá para poder receber você, tá? Então, fique atento aí, não deixe de entregar a sua contribuição. E como eu disse, vou repetir agora, já tem mais pessoas que chegaram aqui, né? Maria Eduarda, bom dia. A Loriane também, muito bom dia. O Rafael, mas aqui, também bom dia para vocês. Vão compartilhando o link da transmissão para que os outros irmãos, amigos seus, familiares possam entrar também e participar da nossa live, tá bom? Eu quero começar, né, também lembrando os irmãos dos nossos aniversariantes, né, agradecendo a Deus pelos nossos aniversariantes dessa semana. A Éber também está lá na igreja, está mencionando aqui, está ele, Rafael e Kissla, né, lá na igreja para atender os irmãos, tá? Então, como eu disse, né, nós temos lá esses irmãos que estão lá, né, trabalhando para o Senhor, né, servindo a igreja, servindo ao Senhor, à disposição dos irmãos lá, para os irmãos que quiserem levar a contribuição agora nesse período de 9 às 10 horas. E de lá do templo eles estão participando, né, conosco da nossa escola bíblica. Seja bem-vindo também, irmã Helder,
né, que está participando. Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida, aí do Leonardo, né, do Rodolfo, da Poliana. Deus abençoe todos vocês e sejam todos muito bem-vindos. Vamos mencionar então os aniversariantes da semana, né? A gente está aí, já começamos o mês de junho, né? Então, quero mencionar para você os aniversariantes para nós estarmos orando agora e também, né, para você estar orando aí na sua casa, né? Então, de hoje, né, domingo, dia 7, até o próximo sábado, dia 13, né? Nós temos aqui aniversariando na semana. Hoje, David e Patrícia estão fazendo aniversário de casamento. Deus abençoe então aí o David e a Patrícia, né? Que vocês possam estar com o lar de vocês, a casa de vocês firmada sempre na rocha. Amanhã faz aniversário a irmã Elda, né? A irmã Elda que está conosco, acabou de chegar aqui, né, irmã Elda? Amanhã então, né, aquele dia especial da irmã, também fazendo aniversário no dia 8. No dia 10 vai fazer aniversário duas irmãs, né? A irmã Ercília e a irmã Marisa, né? Então no dia 10 aí essas irmãs estarão fazendo aniversário, né? Então aqui no nosso cadastro aqui, né, quem nós temos aqui relacionado que vai fazer aniversário essa semana, né, como eu disse, até o dia 13, são esses irmãos, né, David e Patrícia casamento, Elda faz no dia 8 e a irmã Ercília e a irmã Marisa fazem no dia 10. Vai aqui registrado o nosso parabéns, né, que Deus abençoe a vida de todos vocês, né, que vocês possam ter aí uma semana alegre, feliz, apesar desse tempo, apesar das dificuldades, apesar de tudo isso que nós estamos passando, mas como a gente tem estudado durante a semana, nessa semana que passou, é que você possa estar aí tendo uma semana feliz, abençoada, apesar, né, de tudo isso que nós estamos passando. Então eu quero convidar você agora para nós estarmos juntos orando. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos pedir a Deus que abençoe o nosso estudo desta manhã e vamos também agradecer a Deus pelos nossos aniversariantes. Então feche os seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer-te por mais um dia que o Senhor nos concede. Como é bom, ó Deus, podermos despertar pela manhã bem cedo e já buscarmos ao Senhor, já buscarmos a Tua palavra, já buscarmos, ó Deus, a Tua presença. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio, o Senhor nos dá essa alegria, meu Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando cada um que está conosco nessa live, nessa manhã, cada lar onde nós podemos chegar nesse momento, ó Deus, através da internet, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, que o Teu cuidado, a Tua graça, a Tua proteção, a alegria do Senhor, o amor do Senhor esteja sobre cada lar, também no ambiente de trabalho onde nós estamos chegando, em qualquer lugar, meu Deus, que o Senhor possa estar com a Tua graça e o Teu cuidado sobre essas vidas. Queremos também de forma especial agradecer ao Senhor nessa semana pelos nossos irmãos, amigos que estarão fazendo aniversário. Ó Deus, te agradecemos pela Patrícia e pelo David, ó Deus, que estão fazendo aniversário de casamento hoje, que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa, ó Deus, prolongar a cada dia, ó Deus, o aprendizado deles, que o lar deles esteja firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. Ó Deus, também te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor vai conceder à irmã Elda. Ó Deus, abençoe tua serva, ajuda ela a ser perseverante, que ela possa sempre estar no caminho do Senhor com firmeza, com fé. Da mesma forma, pedimos também pela nossa irmã Ercília, que vai fazer aniversário também essa semana, que o Senhor possa estar abençoando a tua serva, sustentando a tua serva, cuidando dela a cada dia, da sua família também. E assim também pedimos pela nossa irmã Marisa, que, ó Deus, ela possa ter também uma semana alegre na presença do Senhor, que ela possa ter uma semana, ó Deus, onde ela possa sentir o teu cuidado, onde possa sentir, ó Deus, a alegria do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, que a cada dia ela aprenda a contar os seus dias de maneira que alcance um coração sábio. E aqueles outros aniversariantes, ó Deus, que talvez nós não tenhamos citado aqui, mas que vão fazer aniversário nessa semana. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, que eles possam ter uma semana na presença do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, cuidar de cada um, que apesar de todas essas lutas, dessa dificuldade pela qual nós estamos passando nesse tempo,
que isso não nos impeça de ter dias e semanas de alegria na presença do Senhor. É o meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe então a vida de todos que vão aniversariar essa semana. Como eu disse, mesmo aqueles aí que talvez a gente não citou aqui no cadastro, mas você vai fazer aniversário, Deus abençoe a sua vida, para que você possa ter uma semana na presença do Senhor, tá? Eu quero, nesse momento em sequência agora, né, fazer o destaque da nossa campanha de leitura da Bíblia dessa semana. Como é que está a sua campanha de leitura da Bíblia, né? Não desista, não desanime, continue firme aí na sua campanha, né, de leitura da Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Jeremias, né, o profeta Jeremias, e já estamos aí chegando próximo do final, né, da leitura desse livro. E nessa semana, né, você começando aí a sua leitura, a partir de hoje, né, dando continuidade, os capítulos que você deverá ler nessa semana é Jeremias 35 até Jeremias 47. Esses são os capítulos que você deverá ler nessa semana, tá? Para você poder então estar em dia aí com a sua campanha de leitura da Bíblia. E fica aqui a minha palavra para que você não desista, tá? Para que você não desanime. Eu sei que muitas vezes, né, fazer aquele horário para você ter sua leitura da Bíblia é desafiador, mas não desista, tá? Fica firme aí na sua campanha de leitura da Bíblia, tá? Então, essa semana você vai ler aí Jeremias 35 até 47. Pastor César Barreto também, lá de Itaoca, entrando aqui na nossa live. Deus abençoe, bom dia aí, seja todos abençoados aí, né, o pessoal aí de Itaoca, né, Pastor Braz, a Igreja Batista de Itaoca, né, fica registrado aí o nosso abraço para os irmãos lá de Itaoca participando conosco aí da nossa live também. Na nossa campanha de leitura da Bíblia, eu quero fazer um destaque aqui, né, como eu disse, essa semana a leitura vai ser do capítulo 35 até o capítulo 47, tá? E você vai ter aí alguns tópicos, né, interessantes para você poder acompanhar nessa semana. Eu quero destacar alguns desses títulos e fazer um destaque de um deles aqui para os irmãos, tá? Então, a gente vai ver, né, as dificuldades, as lutas que o profeta Jeremias tem passado nesse período, tá, para poder pregar a sua palavra, né? Lembra que Jeremias, ele pregou numa época muito difícil porque o povo não lhe dava ouvidos, né? Eu tenho sempre feito esse paralelo de Jeremias e Isaías, que Isaías veio cerca de 150 anos antes, pregando a mensagem de arrependimento, falando para líderes, para sacerdotes, para a nobreza, e nos dias de Isaías houve um arrependimento. Isso então fez com que o povo não enfrentasse o juízo naqueles dias. Nos dias de Jeremias, Jeremias também de igual maneira, né, começa aí pregando a palavra, pregando o arrependimento, pregando para que o povo retornasse para o caminho do Senhor, mas infelizmente o povo, né, não fez assim, né, não retornou. E então Jeremias pregou nessa época muito difícil, porque ele pregava e o povo não ouvia, e isso entristecia o seu coração. Muitas vezes ele chorava, muitas vezes ele pensava em desistir, né, de pregar a palavra, porque o povo endurecia o coração. Os irmãos vão acompanhar na leitura que em alguns momentos chegaram até a planejar a morte de Jeremias, né? Chegaram ali a trabalhar para que Jeremias parasse de pregar, porque ao contrário de profetas daquela época que queriam pregar coisas que o povo ouvia, né, os profetas daquela época estavam fazendo assim. Muitos deles, né, falsos profetas, digamos assim, estavam pregando coisas que o governo queria ouvir, coisas que o povo queria ouvir, tá? Então, alimentando o ego do povo, dizendo que apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, as coisas estavam indo bem. E Jeremias, como um profeta de Deus, homem temente ao Senhor, que recebia realmente a mensagem verdadeira do Senhor, mas não baseada em revelações ou em visões humanas, então Jeremias pregava com entusiasmo, com intrepidez, a palavra, anunciando o juízo, chamando o povo ao arrependimento, falando dos pecados do povo, denunciando a idolatria do povo, denunciando sacerdotes, denunciando falsos profetas, tá? E chamando todos para voltar para o caminho do Senhor, para voltar
né, a estarem juntos de Deus, a se arrepender. O povo estava se corrompendo, o povo estava na idolatria, o povo chegou ao limite, por exemplo, de fazer sacrifícios de crianças para o deus Baal. Haviam tribos do povo de Israel, de Judá, que estavam fazendo isso, caindo nessa idolatria dos cananeus ali. Estavam oprimindo os estrangeiros, as viúvas, os órfãos, as pessoas mais assim, necessitadas, estavam tendo dificuldade. Então, tudo isso eram situações, né, que Jeremias, como profeta, estava denunciando. E aí, então, nós temos aí alguns títulos, né, desse capítulo aí, desse período, né? Por exemplo, o rei Joaquim, ele se opõe à palavra de Deus. Nós vamos ver o cerco, né, dos babilônios já começando a acontecer ali a partir do capítulo 37, né? Jeremias já começa a ter experiências a respeito disso. O capítulo 39 já vai relatar ali a queda de Jerusalém. E eu peço que você esteja sempre muito atento à questão cronológica, porque os textos do livro de Jeremias não estão 100% em ordem cronológica. Você vai ver, por exemplo, esse texto da queda de Jerusalém, e você vai ver isso mais adiante, com mais outros detalhes também nos capítulos sequentes, tá? Então, tenha isso também na sua mente. Eles não estão todos sequencialmente em ordem cronológica, como às vezes você acha que esteja. Mas no capítulo 39 já há então ali, né, o relato da queda de Jerusalém, da destruição dos muros, tá certo? Então aí dessa parte aí, até o capítulo 47, né, quando também no capítulo 42, 43 nós temos fuga, né, de algumas pessoas do povo de Judá, né, para o Egito, né? Eles vão pedir exílio político lá no Egito, né? E aí vão para lá, tá? Então nós temos ali Jeremias também, né, lembrando aí as suas súplicas, tá? E aí depois nós temos profecias. A partir do capítulo de número 46, temos algumas profecias ali contra algumas nações. Eu quero destacar aqui, tá, no seu texto da Bíblia, capítulo 39, né, para a gente encerrar essa parte aqui, falando sobre nossa campanha da leitura da Bíblia. Capítulo 39, né, eu destaquei alguns versículos aqui, que você vai passar por ele essa semana. Capítulo 39, ele destaca a queda, né, de Jerusalém, né, que é, como eu disse, aquilo que Jeremias pregava para que não acontecesse, que o povo se arrependesse. Infelizmente isso não aconteceu, o povo não se arrependeu, o povo endureceu seu coração, e aí então todas as profecias contra o povo de Judá que Jeremias pregou, infelizmente aconteceu. E no tempo do próprio Jeremias, e ele vai ver essas coisas acontecendo, até por conta disso ele escreve o livro também na sequência, o livro de Lamentações. Mas Jeremias capítulo 39, que fala da queda de Jerusalém, eu destaquei aqui alguns versículos, tá? Só para a gente fechar aqui essa parte. Diz assim, olha, o versículo 2: no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Tá? Então, a gente já vê aqui, né, um relato, né, de que o povo de Babilônia, né, ou a nação da Babilônia, o império da Babilônia, vai invadir Jerusalém, e eles começam aqui destruindo os muros de Jerusalém. Esses muros só vão ser reconstruídos 70 anos depois, lá nos dias de Neemias. Tá? Então você lembra lá, quando você chegar na leitura, né, do livro nós já lemos, na verdade, o livro de Neemias. Tá? Então lá nos relatos do livro de Neemias está destacado então a reconstrução desses muros. Então eles começam destruindo os muros de Jerusalém, né, ali nos dias de Zedequias. Destaca o versículo 8: os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo, derrubaram os muros de Jerusalém. E o último versículo desse capítulo 39 fala sobre o cuidado de Deus com Jeremias. Apesar do seu povo estar errante, Jeremias permaneceu fiel. Olha que coisa importante. Apesar, né, do que estava acontecendo com a maioria, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela permanece fiel, ela não vai junto com a maioria. Ela procura obedecer a Deus, tá? Então, os versículos 17, especificamente aqui 18, falam então do cuidado de Deus com Jeremias. Eu vou ler aqui: eu certamente o resgatarei, você não morrerá em espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Palavras do Senhor aí ao profeta Jeremias. Tá? E realmente Jeremias não morreu naquela ocasião, naquela invasão. Muitos judeus
morreram, né, naquela guerra, naquela batalha, naqueles dias. Mas Jeremias foi preservado, foi cuidado pelo Senhor. Então, tá? Fica aqui registrada essa palavra a respeito da campanha da Bíblia. Infelizmente o povo não deu ouvidos naqueles dias, tá? Mas que nós hoje, no nosso tempo, possamos ter essa palavra, né, conosco, tá? E ao contrário do que muita gente, né, tem feito talvez nos dias de hoje, né, virando as costas para Deus, não dando ouvidos ao Senhor, não seja assim com você, tá? Que eu e você possamos estar sempre firmes, né, na palavra do nosso Senhor, tá? Que a gente não seja desobediente, tá? Aqui a gente vai começar já a ver nesses relatos o preço, né, que o povo do Senhor, né, como disse Salomão lá em 2 Crônicas, o povo que se chama pelo meu nome, né? Então, por não ter se humilhado, por não ter se voltado para o caminho do Senhor, não ter se arrependido, então foi para o cativeiro na Babilônia e por lá ficou durante cerca de 70 anos. Está preso longe do seu país, num povo pagão, sem poder adorar no templo. Se hoje a gente não está podendo adorar no templo por conta do cuidado conosco mesmo, né, por conta da pandemia, naqueles dias foi diferente, eles não puderam, né, servir ao Senhor, não puderam adorar a Deus no tempo que estavam como escravos numa terra distante, mas que nós hoje no nosso tempo possamos nos lembrar dessas advertências, dessa palavra e perceber que obedecer a Deus sempre traz para nós coisas boas, tá? Pelo contrário, quem é desobediente vai ter sempre dificuldades na sua vida, tá? Então, sejamos todos obedientes, não queiramos pagar o mesmo preço que o povo pagou naqueles dias, enfrentando o juízo de Deus por conta da desobediência. Vamos todos obedecer ao Senhor, seguir os seus caminhos, e isso será importante para nós, tá? Então que Deus abençoe a sua leitura da Bíblia dessa semana, Jeremias 35 até 47. Não deixe de ler as Escrituras, de se alimentar aí, né, desse pão diário, né, para a sua vida. Continuar saudando mais irmãos aí que já chegaram na nossa live, né? Irmã Vanilda, né, está conosco também. Deus abençoe a irmã, todos os irmãos que já estão conosco, tem várias pessoas conosco aqui participando desse momento, né? Sejam, como eu disse no início, todos muito bem-vindos, né? Participe aí agora da nossa lição. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, o verso 15, né? O estudo de hoje ele está baseado na nossa lição de número 7, nós estamos estudando o tema avivamento pessoal, tá? Aqui a capa da revista, só para você relembrar. Lembrar os irmãos, membros da igreja, alunos da EBD, né? Membros e congregados, né? Mas alunos da nossa EBD, se você não pegou a sua revista, tá? É só ir nos horários que nós já falamos para vocês, né? Que temos membros lá na igreja à disposição para servir os irmãos no domingo, de 9 às 10 e às 17h30 às 19h30. E você indo lá, você também pode pegar a sua revista da IBD. Tá? Os irmãos que ainda não pegaram, podem pegar a revista da IBD quando lá estiverem, tá bom? Então fica aqui essa palavra registrada. Eu quero agora destacar então aqui o texto e a nossa lição de hoje, o título da lição de hoje. Quem já tem a revista aberta aí já viu. Avivamento e santidade. Nós vamos ver, né, que está relacionado diretamente a questão do avivamento com a nossa caminhada de santidade. Esse processo diário que acontece na nossa vida a partir do momento que nós nos convertemos. Então, abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. A gente vai ler, a irmã Vera está destacando aqui que obedecer é melhor do que sacrificar. É verdade, minha irmã. A gente tem visto muitas pessoas, às vezes, fazendo determinados tipos de coisas por aí que às vezes são sacrifício, e Deus não quer esse tipo de coisa, Ele quer obediência, né? Desde o Antigo Testamento, né, com o próprio povo de Israel, nesse tempo que nós citamos aí na campanha de leitura da Bíblia, Deus já estava cansado daqueles sacrifícios vazios, né, que o povo apresentava a Deus, e Ele disse isso mesmo, né? Eu não quero que vocês mais façam esses sacrifícios, não precisa disso, eu quero que vocês obedeçam. Então, por vezes, Deus usou profetas para falar isso para o povo que prestava culto, que ia no templo,
que estava lá, às vezes, fazendo as suas cerimônias, os seus rituais, mas não estava obedecendo. Tá? Então, muita gente hoje também vai aos templos, quando pode, né? Agora, principalmente aqui na nossa cidade, né? A partir do mês de junho, agora dessa semana, só mesmo transmissão online, no final da nossa a palavra de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas né, há muita gente às vezes indo ao templo, cumprir os seus rituais, mas não querem obedecer. Então, obedecer, né, tem tudo a ver, né, com o nosso relacionamento com Deus. É muito importante para nós. Seja bem-vindo aí também o Sidney, né, colega lá, se não me engano, do Brunel. Deus abençoe o irmão e a sua família. Seja bem-vindo aí à nossa EBD. 1 Pedro 1, versículo 15 nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vou repetir aqui. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, esse é um convite, é um desafio, uma convocação, né, feita aqui pelo apóstolo Pedro, né, na verdade feita pelo próprio Deus para todos nós, para que nós possamos estar santificando a nossa vida. O Espírito Santo, meus irmãos, nós já vimos, né, que ele é o agente do avivamento, é a presença dele na nossa vida que faz com que realmente nós sejamos pessoas avivadas. E a gente tem lembrado isso todas as nossas lições. E lembrando principalmente daquela ilustração, né, lá da primeira lição, primeiro momento que falamos sobre, né, esse tema avivamento, né, lembramos dos tipos de crentes da atualidade e qual desse tipo de crente você tem sido. Falamos do crente termômetro e do crente termostato, né, lembrando aí de dois aparelhos, né, de temperatura. O termostato é aquele que ele mede a temperatura e muda o ambiente, né? Geralmente é utilizado nos aparelhos de ar-condicionado, porque a partir do momento que a temperatura é alterada, ele também aciona ali o aparelho de ar-condicionado. Então, o termostato ele muda o seu ambiente. Tá? Já o termômetro não, ele apenas mede a temperatura, ele não faz mais nada. Ele não muda nada, ele não faz mais nada a não ser dizer qual é a temperatura. Que nós sejamos crentes termostatos, isto é, que nós, com o nosso jeito de viver, a nossa maneira de viver, o nosso testemunho, a nossa vida diante do Senhor, que possamos nós mudar o ambiente onde nós vivemos. Nossa família, nosso trabalho, nossa escola, no ambiente onde servimos quando congregamos juntos lá no templo, enfim, dando um passeio, saindo com os amigos, que eu e você, pela nossa vida de santidade, possamos mudar o ambiente. Tá? Então sejamos crentes termostato, né, para usar aqui a ilustração. E não crentes termômetro, aqueles que vão aqui e ali, em ambientes aqueles só procurando o movimento dos outros, mas ele mesmo não faz nada com a sua vida para mudar, né, o ambiente que está ao seu redor. Né? Então ele só se baseia na fé dos outros. Né? Então seja um crente termostato e não crente termômetro. Tá bom? Vamos mudar o ambiente que estiver ao nosso redor a partir do nosso avivamento pessoal. Lembrando sempre que o avivamento ele começa, né, dentro de cada um de nós. Ele não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. É a presença de Deus na nossa vida, é o Espírito Santo na nossa vida que começa a produzir esse avivamento à medida que nós vamos santificando a nossa vida. Tá? Então, o Espírito Santo, aí a presença de Deus, é o agente que muda completamente a nossa vida. Seja bem-vindo aí também, Silvia, Paulo, né? Deus abençoe vocês, aí a família de vocês também sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. O termo utilizado, tá, nessa lição, né, aqui na verdade no texto bíblico, para descrever santidade, é kadosh, que talvez você já tenha ouvido falar isso aí em algum lugar. Tá? Tem empresas que usam esse nome, por exemplo. E esse nome que foi utilizado, ele significa santo, separado, né? Aquele então que foi separado para Deus. Então, santidade, meus irmãos, já aprendemos que significa isso. Santidade significa estar separado para Deus, viver para Deus. Tá? Então é quando a gente toma a decisão, né, de estar vivendo para o nosso Senhor. Isso é santidade. Tá? Santidade é um atributo, né, que nós já aprendemos até a partir do momento da conversão. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Como disse o apóstolo Pedro aí,
no texto que nós acabamos de ler, como é santo aquele que vos chamou. Então, o nosso Deus é santo. E Ele nos chamou para termos também uma vida de santidade. Então, a santidade é um atributo de Deus. E nós que tememos e seguimos ao Senhor, servimos ao Senhor, devemos também desenvolver uma vida de santidade. Então, sejamos santos, sejamos separados para Deus. Vamos viver plenamente para o nosso Senhor. Ainda pegando alguns pontos importantes aqui da nossa lição, santidade é o termo que expressa a perfeição ética de Deus. Então, a gente já faz aqui nesse momento uma relação de santidade com ética. Ela tem tudo a ver com o nosso comportamento diante das pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente tenta, em alguns momentos, manter as aparências. Tem muita gente que vive de aparências. Quando está lá no templo, cultuando a Deus junto com as pessoas, ele é uma pessoa extremamente, aparentemente santa, Mas no dia a dia, no trabalho, na casa, no estudo, ele se esquece de tudo aquilo. E aí a santidade, ela tem uma relação direta com a ética, porque a ética ela tem a ver com a relação humana, com você ter caráter. A ética ela tem a ver com o caráter do ser humano, nas relações humanas. Então, como é que nós somos? Não somente quando a gente vai lá cultuar a Deus no templo, quando isso é possível, mas como somos também como pessoas, como é o nosso caráter dentro de casa. Eu como marido, como sou dentro da minha casa, as irmãs como esposa, os filhos, como você é dentro de casa, como um crente em Jesus, como é a sua vida de santidade dentro da sua casa. No ambiente de trabalho, como são as suas relações éticas, isso é como é que você lida com seu colega de trabalho, com seu patrão, com as leis, Como é que nós lidamos com as leis de trânsito, os impostos. Então, tudo isso tem a ver com o nosso caráter. Tudo isso tem a ver com o nosso caráter. Se eu e você tivermos um caráter cristão, autêntico, fomos pessoas que procuram santificar suas vidas, independente do lugar aonde nós estaremos, procuraremos sempre desenvolver um caráter ético íntegro, independente de estarmos perto do pastor da igreja, de pessoas da igreja que possam nos vigiar ou não. Lembrando que Deus, Ele nos vigia 24 horas por dia, meus irmãos? Não temos como nos esconder do nosso Senhor. Qualquer lugar que estivermos, Deus pode ali estar. A santificação não é um opcional da vida cristã. Ela não é um ato de opção. Eu quero ser santo, não, eu não quero ser santo. Quero ser um crente, mas não quero nada com a santidade. Tem algumas coisas que, como eu disse para os irmãos, elas não são opcionais na vida de uma pessoa temente a Deus. Produção dos frutos do Espírito Santo, por exemplo. Elas não são opcionais. Então, a santidade, de igual maneira, ela não é opcional. Ela é uma convocação. Todo crente tem que ser santo. Aquele crente que se deixa governar, dominar pelo pecado, alguma coisa está errada com ele. Paulo falou sobre isso quando descrevia a respeito da graça. Então, ali o apóstolo Paulo falando sobre a questão da graça, nas suas cartas às igrejas, ele descrevendo esse tema, ele falou, olha, o que nós vamos fazer a partir do momento que a graça do Senhor foi derramada sobre nós? Vamos continuar pecando? E aí ele responde, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Então, não nos esqueçamos disso, porque a graça é um favor imerecido, mas ela não é álibi para pecado. Nós não temos álibi para pecado. Nenhuma situação é álibi para pecado. Sabe por quê? Porque eu e você temos o direito de escolha. Por mais que o ambiente em que a gente possa viver, seja um ambiente ruim, de má influência, mas eu e você temos direito de escolha. Eu, quando me converti, na minha família não tinha ninguém convertido naquela época, mas eu um dia conheci a palavra e fiz uma escolha para a minha vida, da mesma forma que você que está me ouvindo também. Então, nós não temos álibi para o pecado, não há desculpa para o pecado, temos que nos esforçar. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente faz sacrifício, é sacrifício vivo, como está lá em Romanos 12, a gente faz às vezes sacrifício vivo, isso é verdade, para andar na presença do Senhor, para conhecer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício que nós fazemos. Nós não precisamos ficar mutilando o nosso corpo, nós não precisamos sacrificar animais, nada disso.
nós não precisamos ficar pagando promessas, nada disso, né? Cumprindo votos, é verdade. Se nós prometemos andar com o Senhor, se nós prometemos fazer alguma coisa para Deus, como diz a palavra do Senhor, devemos cumprir. Melhor não fazer a promessa do que fazer não cumprir. Mas não há necessidade de nenhum tipo de sacrifício, mutilação. Deus não quer nada disso como o culto a Ele. Ele quer que nós santifiquemos a nossa vida. Ele quer que nós sejamos pessoas obedientes em qualquer lugar, né, que nós estivermos, que nós sejamos pessoas obedientes, né? Seja bem-vinda aí a nossa irmã Márcia Silveira também. Deus abençoe, né? A irmã aí que está participando conosco, tá? A Silvia comentando aqui, né? Elogiando a participação aqui da Márcia, né? Deus abençoe, né? A sua vida aí, tá? Ela pediu para nós estarmos orando, né? Aí pelas pessoas que estão com a doença. Ela tinha pedido na quinta-feira que nós orássemos lá pelo César, né? Que é um vizinho dela que está internado com a Covid, né? E está declarando aqui, né? Está comentando para a honra e glória do Senhor, saiu do tubo e já está, né, contando as bênçãos que recebeu de Deus. Que bom, graças a Deus por isso, né? A irmã Vera aqui, né, também agradecendo, né? Deus abençoe aí o César, que ele possa continuar a sua recuperação. A Eduarda também aqui comentando, né? Deus abençoe aí a recuperação do César, né? Vamos continuar orando pela nossa cidade, né? Uma Maria do Carmo chegando agora aí também. Deus abençoe a vida da irmã, né? Abra aí a sua revista na lição número 7. Já estamos caminhando aí para a segunda parte da lição, tá? Abra aí na lição número 7, Avivamento e Santidade, tá? Então, na medida do possível, a gente vai interagindo aqui com os irmãos, tá? Na lição tem uma pergunta para nós. Você é santo? É uma pergunta para eu e você podermos meditar e refletir. Você é santo? E quando fala de santidade aqui, né, não confunda com aquela imagem de madeira, de gesso, de louça que muitas pessoas têm nas casas ou em alguns templos, né, católicos. Não estamos falando disso em repartições públicas. Santo aqui nós estamos falando do caráter. Santo como Deus é. Isso é um atributo, né, de Deus, um atributo natural, moral de Deus, e que nós devemos procurar ter esse atributo também, ser igual ao nosso Deus, ser santo. Então é nesse sentido que há a pergunta aqui: você é santo? É uma pergunta para nós podermos refletir, tá? Porque sem a santidade, meus irmãos, a gente não vai conhecer o verdadeiro avivamento. A gente vai ter aparência. Como eu disse, muita gente está aí nas igrejas tendo aparência de avivamento, né? Está lá no movimento, né? Outras pessoas se movimentando, então ele entra na onda, se movimenta também, ou aqui e ali, participando aqui e ali de alguns movimentos desses, mas não quer um compromisso com o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Mas tem aqui essa pergunta para eu e você refletirmos. Você é santo? Você adolescente é santo? Você jovem é santo? Você marido é santo? Você esposa é santa? É uma pergunta para nós refletirmos. Na linguagem das Escrituras, os indivíduos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador são chamados de santo. Então, isso aqui é a respeito da palavra, né? Na Bíblia também, né, a gente tem essa nomenclatura, né? Fazendo uma referência à igreja, às pessoas que aceitaram a Cristo, chamando-os de santo. 1 Coríntios 1, versículo 2, você vai encontrar, né, essa palavra lá sendo uma palavra descritiva, né, de um grupo de pessoas. Eles foram chamados de santo, né, porque Paulo, que está escrevendo, vê neles a conversão, então direciona a sua palavra aos santos. Por quê? Porque eles foram santificados pelo Senhor. Aí alguém vai me perguntar logo assim, já nesse momento: pastor, mas a gente consegue ser 100% santo? Não, 100% santo só quando estivermos lá no céu. Mas a nossa caminhada aqui é uma caminhada progressiva, isto é, a cada dia a gente tem que procurar santificar a nossa vida. Então, nosso grau de maturidade na nossa vida aqui, até o momento que nós partirmos daqui, ou pela morte, ou se Jesus voltar antes disso, é um processo de santificação diário que ele só tende a crescer.
Tá? Então a gente tem que procurar só crescer, não voltar atrás, não diminuir, não retroceder. A gente tem que crescer, cada dia, né, sempre crescendo nesse processo. E aí, é claro, né, cada vez que esse processo cada dia que formos passando na presença do Senhor, a tendência é que nós sejamos pessoas mais santas. Então eu tenho que ser um crente melhor hoje do que fui ontem, e amanhã eu tenho que me esforçar para ser um crente melhor do que o que eu estou sendo hoje. É assim que funciona. Agora, 100%, é claro, nós só vamos ter 100% de santidade quando estivermos lá na presença do Senhor, lá no céu, porque lá não entrará o pecado. Tá? Então, mas aqui na terra, aqui enquanto vivemos, devemos nos esforçar para santificar a nossa vida. Tá? A palavra do Senhor assim nos ensina, e aí nós devemos crescer a cada dia, produzindo os frutos do Espírito Santo, desenvolvendo os nossos dons espirituais, tá? Mas tendo uma vida devocional, uma vida de devoção verdadeira, né? Uma vida de temor do Senhor. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos chama, né, de santos, ela nos diz que devemos buscar a santificação. Tá? Lá em Hebreus, capítulo 12, né, o versículo de número 14, se você quiser e puder aí abrir a sua Bíblia, né, eu quero fazer essa leitura para você. Ali há uma convocação para nós podermos buscar a santidade. Hebreus 12, versículo de número 14. Deixa eu ler para os irmãos aqui no texto da Bíblia, né? Estou lendo aqui na NVI. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Prestou atenção? Principalmente nessa última parte. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então a santidade é essencial para cada um de nós. Tá? Devemos ter uma vida santa. Tá? É claro que já somos chamados de santo pela nossa conversão, mas a santidade ela tem, né, esse âmbito também, né, começa quando nós nos convertemos. Então a nossa conversão ela marca o ponto inicial, o ponto de partida da santidade. Mas ela vai também ser um processo, né, que vai durar a vida toda. Se fosse um concílio de pastores, poderíamos dizer que santidade ela é um ato em que Deus nos santifica e é também um processo, porque ele é um processo diário que cada um de nós vamos passando por ele e vamos aumentando esse processo ou nos integrando mais a esse processo diariamente. Então é um ato por quê? Porque iniciamos esse processo quando nos convertemos. Então a partir dali somos santos, separados para Deus. E é um processo por quê? Porque é uma ação diária. Nós não podemos nos acomodar ao ato da conversão. Nós temos que diariamente buscar a santificação. A gente tem o segundo ponto, né? Vou passar aqui agora para o segundo ponto dessa nossa lição, segundo título, avivamento e santificação. O despertamento espiritual tem início com um profundo anseio por santidade e se caracteriza pela pureza e correção. Jesus disse isso no seu Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração. Isto é, aqueles que se esforçam para vencer o pecado. E eu sei que, um momento ou outro, a gente acaba derrapando e pecando. Pensamento, alguma atitude, enfim, né? Nós não estamos imunes a isso. A Bíblia diz que todos pecaram. Mas o que faremos então, se todos somos pecadores, como é que nós faremos para, no momento em que a gente comete um pecado, a gente retomar o caminho da santificação? 1 João capítulo 1, verso 9. Lá o apóstolo João nos escreve falando que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o crente sincero, o crente verdadeiro, ele vai pecar por acidente. Ele não vai pecar pela concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo de pecar. É você já formular e planejar o pecado. Então isso já é o pecado em si, porque Jesus disse que nós pecamos quando já estamos na concupiscência, isso é, desejando o pecado, planejando, né, formulando ali como é que nós vamos agir para cometer aquele pecado. Então, quando há esse planejamento do pecado, essa concupiscência, né, que é o desejo pelo pecado, nós já estamos pecando e temos que nos arrepender. Tá? Então, não nos esqueçamos disso. A santidade é importante para nós. Se nós
acidentalmente, por um equívoco, por algum momento, né, derraparmos e pecarmos, nós devemos então buscar ao Senhor, se arrepender, confessar o nosso pecado e procurar a partir dali não cometer mais esse pecado. Tocados pelo Espírito, os cristãos têm maior consciência de seus pecados e da necessidade de transformação. Agradar a Deus em todo o seu procedimento passa a ser, para o crente, o seu maior desejo. É verdade. Tá? E alguém pode dizer assim, pastor, mas às vezes eu sou tão bonzinho, né? Eu fico olhando, né, a minha vida e eu não faço nada de errado. Ore a Deus e peça a Deus para te mostrar os seus pecados, que Ele vai apontar para você. Não é que Ele é acusador, não. A gente sabe que acusador é o inimigo. O diabo é acusador. Mas Deus quer que você se conserte. Então Ele vai te constranger. O Espírito Santo vai se entristecer, como nós já aprendemos sobre isso. Tá? Então, peça a Deus, Senhor, me mostra, né, sonda, né, como diz o salmista, sonda o meu coração, vê o caminho que está errado, né, e constrange-me a consertar esse caminho. Como diz lá 2 Crônicas 7,14. Para experimentarmos o verdadeiro avivamento, o que temos que fazer? Se o meu povo, você pode até repetir comigo aí na sua casa, você conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim nos diz o Senhor. Então, temos que ter aí o desejo ardente no nosso coração de caminhar com santidade diariamente. E aí, como você está diante disso? Tem caminhado com santidade? Tem desejado santificar a sua vida? Eu sei que é um desafio, principalmente nos dias de hoje, né? Ninguém quer ser santo. Para a juventude, então, eu sei. Eu fui um jovem cristão, gente. Eu me converti na fase de junior para adolescência. Então, eu passei toda a minha adolescência, toda a minha juventude como crente. Eu sei como que é difícil ser um junior cristão. Tem juniores me ouvindo aqui, né, adolescentes. Eu sei como é difícil. Mas Deus não mudou. Ele não mudou a sua palavra. Nós não temos álibi nesse tempo, porque todo o tempo tem a sua dificuldade para a santidade, meus irmãos. Você lembra que no início da igreja teve crentes que morreram por amor ao Senhor? Que foram parar ali naqueles palcos, né, onde se faziam os espetáculos dos gladiadores, e quantos crentes morreram por amor a Jesus, por santificar as suas vidas. E lá não tinha esse negócio de rol de membros, denominação, não. Os crentes, sabem como que eles eram identificados? Pelo comportamento. Eles se denunciavam pela maneira de viver deles. E aí eram presos por causa disso. Eram condenados à morte por causa disso. E hoje, tem muitos crentes que são, como a gente diz aí na gíria, né, crentes que são agentes secretos. Ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque o comportamento dele diz totalmente o contrário disso. Então não seja um crente agente secreto. Que as pessoas te conheçam pela sua vida. Na verdade, a Bíblia nos diz sobre isso. Pelos frutos conhecereis. Então, se somos árvores boas, vamos produzir bons frutos, né? Deus abençoe também a Denilson, que está conosco. Nossa irmã Elda está comentando aqui, o nosso Deus é único, é verdade. Próximo ponto, meus irmãos, aí da nossa lição, diz aqui, né? O caminho para a santidade. Qual o caminho que nós temos que percorrer para nós santificarmos a nossa vida? O ser humano não pode, por si mesmo, gerar santidade. Isso é uma verdade. Não adianta a gente tentar sozinho. Ela é um atributo de Deus e só pode ser conferida por Ele. E o Senhor realmente faz isso à medida que o buscamos. Então aqui fica uma palavra para você, tá? Quanto à sua devocional diária. Muitas vezes a gente está procurando santificar nossa vida só com a nossa força, se esquecendo de buscar a Deus através da oração, através da leitura da Bíblia. Meus irmãos, isso é o alimento diário para a nossa fé. Sem orar e ler a Bíblia diariamente, sem estar com Deus, cultuando, adorando a Ele diariamente, a gente não cresce na fé. Tem muito crente esperando voltar ao culto lá nos templos das igrejas para ele voltar a cultuar a Deus. Olha, você vai esperar um bom tempo. Se você está esperando para ser crente dessa maneira, aqui na nossa cidade, por exemplo, quem está acompanhando aí as notícias, como os casos estão crescendo muito aqui, né, o decreto a partir de amanhã já entrando em vigor,
entre outras coisas, é que as igrejas não poderão mais ter cultos públicos nesse mês de junho. Só transmissão pela internet, nem aquela parcialmente não vai poder mais. Nesse mês de junho não podemos, já está lá o decreto até o dia, se eu me lembro, até o dia 30 de junho. Então, se tem crente esperando, achando, não, o culto fora da igreja, lá do templo, não é o mesmo, então vou esperar para acontecer. Se você for fazer isso, tá? Ficar esperando templos abrirem para você ir lá cultuar a Deus, a sua espiritualidade está condenada, se você está esperando por isso. Por quê? Porque a gente não sabe quando esse tempo vai passar, meus irmãos. Eu sei que é difícil, né, que a gente não gosta disso, mas é a realidade. Estamos aí. E os crentes no Novo Testamento, lá no início, eles não cultuavam a Deus. É só você, se você orou, Senhor, faze-nos como os crentes lá, neotestamentários, né, do início da igreja, estamos iguais nesse tempo. Onde nós iremos cultuar a Deus muito mais pelo nosso estilo de vida do que ir aos cultos nos templos. Eles não tinham templos para ir naqueles dias também, lá no início da igreja, lá nos dias dos apóstolos, 100, 200 anos depois. A igreja só passou a ter templo mais de 300 anos depois que ela tinha surgido. Então, 300 anos ela viveu sem templo, andando no caminho do Senhor, santificando-se diariamente. E as pessoas eram conhecidas pelo estilo de vida. Não tinha hall de membros, não tinha denominações ainda. E as pessoas eram conhecidas como crentes por quê? Porque cultuavam a Deus com as suas vidas. Tinha suas reuniões, tinha seus cultos nos lares, às vezes nas sinagogas, e quando muito, às vezes, alguns sermões feitos no pátio do templo de Jerusalém, quando esse templo ainda estava de pé. Mas fora isso, a maioria das vezes era no dia a dia, era vivendo com Cristo diariamente, meus irmãos. Essa é uma época em que o Senhor está nos dando essa oportunidade, está nos convocando para isso, está nos chamando para isso, para viver o Evangelho na sua integridade, para cultuarmos a Deus apesar de não estarmos lá no templo. O Senhor está nos chamando para isso. Desde o Antigo até o Novo Testamento, o Senhor nos chama para esse processo de andar com Ele diariamente. A gente tem pessoas que no Antigo Testamento foram destacadas por andarem com o Senhor. Nós lembramos lá de Abraão, de Moisés, mesmo a gente conhecendo as suas imperfeições, mas se esforçavam diariamente. E eu e você temos hoje nos esforçado para viver diariamente com o Senhor. Todos aqueles em que o Espírito Santo habita são pessoas que podem ser chamadas de santo. Alguém vai dizer assim, pastor, eu não me sinto, em condição de ser chamado de santo. Mas lembra, que a nossa santidade ela não nasce pronta. Ela é um atributo de Deus que nós passamos a desenvolver a partir da nossa conversão. Então, não significa que eu e você somos perfeitos, mas a gente vai crescendo a cada dia. A gente tem que se esforçar a cada dia, tá? Então você, como crente em Jesus sincero, é santo sim. Não é porque você é perfeito, não estou dizendo que você é perfeito, mas você é santo por quê? Porque você é separado para viver para Deus. Você é separado para viver para o Senhor. Deixa eu correr um pouquinho aqui, porque nosso horário já está chegando ao final. Então, a partir do instante em que nos tornamos morada do Espírito, passamos a caminhar com Deus. E aí, então, tomamos a direção de uma vida melhor, mais produtiva, na qual as virtudes vão se tornando cada vez mais abundantes e os vícios cada dia mais raros. Então, é assim que vai acontecendo com o crente que vai amadurecendo. Cada vez ele vai se tornando mais parecido com Deus e cada vez ele vai cometendo menos pecados. É assim comigo e com você, tá? Então, cada vez que a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai se parecendo mais com o Senhor Jesus e se parecendo menos com as coisas desse mundo, cometendo menos pecados. Não dá para entender pessoas que se dizem cheios de espiritualidade, mas continuam dia após dia preso a vícios, preso a pecados, desobedientes, pessoas que não têm integridade, mas que vão para os cultos públicos ou até estão lá na frente com títulos de pastor, ou de missionário, ou até de apóstolo, como dizem hoje, bispos, enfim, mas que não têm uma vida de integridade. Não dá para admitir isso. O Senhor não quer isso. Por isso que ele disse, na sua pregação, Jesus disse que no final dos tempos, lá no dia do juízo,
ele iria separar essas pessoas. E ele vai dizer para alguns, olha, você vai ter pessoas que vai chegar perto do Senhor Jesus e vai dizer, eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu dancei no teu nome, eu fiz movimento em teu nome, eu fiz de tudo em teu nome. Expulsei demônios em teu nome. Jesus vai dizer para algumas dessas pessoas, olha, eu não conheço vocês. Por quê? Porque Jesus conhece a sinceridade do nosso coração. Título para o Senhor, isso aí não funciona. Ele não nos vê como o homem vê. Às vezes o homem vê, né? Ele começa a destacar um ao outro, fazer distinção por causa de título. Mas Deus não nos vê assim, tá? Para Deus, todos nós temos o mesmo valor, como crentes. Eu não tenho mais valor para Deus do que você, só porque eu tenho um título de PR, de pastor. Agora é claro, né? Se eu sou mais crente do que você, é diferente. Se eu procuro me santificar mais, não é que eu tenha mais valor para Deus, não, mas eu estou mais próximo de Deus. Isso é verdade. Então, aquele que se santifica mais, sem sombra de dúvida, vai estar mais perto, mais próximo de Deus. Para a gente concluir aqui a nossa lição, deixa eu fazer um resumo aqui dos dois próximos pontos, né? Ponto 4 é santidade e alegria. Na semana que nós passamos, nós falamos muito no nosso caminhar diário, né, que é aquela reflexão de terça a sexta que a gente traz para você, ali nas nossas redes sociais. Nós falamos muito sobre alegria, que a presença do Espírito Santo na nossa vida nos dá motivo de alegria, mesmo diante da tristeza desse momento. Quando passamos a ver a santidade como fruto da nossa entrega ao Senhor, entendemos como ela pode ser um motivo de grande alegria. O avivamento começa com o quebrantamento, né? Então é verdade, né? Quando a gente vai se santificando, a gente se torna uma pessoa mais otimista, a gente consegue olhar o mundo de uma forma diferente. Tem pessoas que estão desesperadas, mesmo frequentando as igrejas, estão desesperadas com esse momento, estão caindo numa profunda depressão. Eu sei, meus irmãos, que esse é um tempo que às vezes traz tristeza para nós. Eu fico triste de ouvir tudo que eu estou ouvindo aí, mas a nossa fé ela tem que estar firme. Não desanima, não. Não se enfraquece como crente, não. Seja firme. O Senhor está no controle da nossa vida. Tá? Então isso daí não pode abalar a nossa fé. Eu sei que muitas vezes abala em algum momento o nosso ânimo. Eu não vou dizer para você que eu estou todos os dias aqui vendo essa situação toda acontecendo ao nosso redor e que eu estou, né, sempre com aquele dia, né, os dias com o ânimo redobrado, aquela coisa. Não, tem dias que eu às vezes falo, Senhor, quando é que isso vai parar? Assim como os irmãos. Mas aí o Senhor fala ao nosso coração e nos mantém de pé, nos mantém firmes. Tá? Eu aqui pregando para os irmãos, falando para os irmãos, à noite vou pregar, diariamente prego para os irmãos através das nossas meditações diárias, não posso parar. Porque se eu for olhar para a minha tristeza em alguns momentos, por conta daquilo que a gente ouve e vê, né, eu iria entrar dentro do meu quarto e ficar enclausurado, entrar na caverna. Tem muito crente que está assim, está enclausurado, está desanimado, não quer servir os meus irmãos, não precisa esperar o pastor falar para você fazer nada. Nesse período, faça. Adore a Deus, testemunhe, ligue para alguém que tá triste, fale uma palavra de esperança, dê testemunho no seu trabalho, fale do amor do Senhor, né? E fica aqui o meu apelo, né, aos nossos irmãos heróis que estão lá trabalhando na área da saúde, né, membros da nossa igreja e de outras igrejas também, né? Eu sei que lá você está cheio de medo, eu sei disso, né? Mas o Senhor está te guardando, testemunha lá do Evangelho. Seja um crente firme, contente, alegre, feliz por estar na presença do Senhor, tendo a certeza de que a minha vida e a sua vida estão nas mãos do Senhor. Então, crentes, servos do Senhor, não vai acontecer nada nem na minha vida e nem na sua vida que não possa ser ato permissivo de Deus. A não ser que eu e você façamos escolhas equivocadas, é diferente. Tá? Porque Deus respeita as nossas escolhas. Mas a partir do momento que a nossa vida está no controle de Deus e procuramos ser crentes obedientes, pode ter certeza que a sua vida está nas mãos dele. Só vai acontecer aquilo que ele achar que é propósito dele. Eu não estou dizendo que a gente não vai pegar essas doenças, nada disso. Tem crentes que já morreram por causa disso. Mas porque de alguma maneira estava dentro dos planos do Senhor. Então nossa vida está na mão de Deus, está no controle dele. E a gente tem que crer nisso.
tem que ter uma visão mais ampla de eternidade, enfim. Então seja firme, né? A irmã Vera está destacando aqui, olha, a alegria do Senhor é a nossa força, é verdade, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Ali, o Denilson está dizendo, amém, verdade. A Ângela está aí chegando também, Ângela Monteiro, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Então, temos alegria sim, podemos ter uma vida de otimismo sim, se a presença do Senhor for constante na nossa vida. Vamos levantar dias, né, em que vamos estar ali com nossa tendência para a tristeza, mas a partir do momento que buscamos ao Senhor, o Senhor vai consolando, confortando o nosso coração. Tá? Então, se você está perto de Deus, se aproxime ainda mais, diariamente. O Senhor vai te abençoar, Ele vai te ajudar a você ter, sim, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. E aí você vai ter boas expectativas. É o que eu tenho sempre falado nos cultos, irmãos, esse tempo vai passar, essa tempestade vai passar. E nós estamos passando pela tempestade, mas não estamos sozinhos, Deus está conosco. Deus está aí no seu lar. Você não está podendo ir no templo, mas Deus está com você aí. Aonde nós estamos nos reunindo agora, em qualquer lugar, o Senhor está conosco. Somos templos do Espírito Santo de Deus, então não desista, não desanime, se esforce para produzir os frutos do Espírito Santo, para testemunhar, como diz aí o quinto ponto da nossa lição. A vida de santidade, ela vai se refletir, né, principalmente no nosso testemunho. Tá? E aí eu quero partir aqui para a conclusão, já estourei um pouquinho o nosso tempo, peço a sua paciência, né? Para aguentar mais um pouquinho, já estamos terminando, para aquela estatística do nosso país. E não tem nada a ver com pandemia, estatística religiosa. Mais de 25% da nossa população brasileira se declara evangélica. Mais de 90%, creio eu, se declara cristão, de todas as religiões. O nosso país, embora no âmbito político ele seja laico, tá? Livre para qualquer religião, mas a maioria é cristã. Nosso país é de maioria cristã. E já temos mais de 25% da população de evangélicos, ou que se declaram evangélicos. Significa, meus irmãos, que nós somos mais de 200 milhões de habitantes, então mais de 50 milhões são evangélicos. E por que o nosso país está num lamaçal de pecado e de corrupção? Por que não se respeita a lei, não se respeita a família, não se respeita pai, ninguém é obediente, né? Ninguém não, né? Tem gente obediente, tem gente muito sincera no nosso país. Mas por que o nosso país está mergulhado nesse lamaçal que você, para todo lado que você olha, você sempre vê defeitos e corrupção? Por quê? Por que nós não mudamos esse país ainda? Olha, irmão, somos 50 milhões. E mais do que isso, se for pegar a maioria de cristãos, aí pronto, aí somos a maioria. E por que o nosso país é um país tão cheio de corrupção, de pecado, de mazelas, das mais absurdas? Cada dia que passa parece que pior, a gente está querendo que faça assim uma curva para voltar a ter um padrão de moralidade mínima no nosso país. Por que não muda? Falta testemunho, falta os crentes que foram chamados para viver para o Senhor, não ficar só lotando as igrejas para buscarem movimento. Aí uma palavra firme agora aqui, tá? Para mim e para você. Tá? Muitos crentes estão só lá lotando os templos, agora não estão lotando os templos, estão lotando as lives, né? Porque tem live, né? Não estou falando que é contra isso não, tá? Estou aqui numa live agora. Mas tem muita gente aí lotando as lives dos cantores, aquela coisa toda. Muito bom, participe. Eu faço convite diariamente para participar das nossas lives. Mas não se esqueça de que o testemunho tem que vir em primeiro lugar. Não é movimento que nós estamos buscando. As lives nos ajudam a estarmos juntos, a congregarmos, apesar de não estarmos lá no tempo. Mas e a sua devoção diária? E a minha devoção diária? Nós temos que mudar esse país, meus irmãos. Eu sei que nós estamos confiando na política, mas a política não vai mudar se o povo de Deus não se levantar. Não é para ficar clamando só, não. É para viver o Evangelho. Se o nosso povo começar a ser transformado pelo Evangelho, pela santidade, começando por nós crentes, o nosso país vai mudar. O nosso país vai mudar. Começa por mim. Eu tenho que, aqui onde eu estou morando, no condomínio onde eu moro aqui, eu tenho que começar uma vida de santidade. E você que está me ouvindo a mesma coisa, os que estão espalhados aí, que vão me ouvir depois essa escola bíblica gravada. É preciso santidade, meus irmãos, para nós podermos sim
mudar o nosso país. Que Deus nos abençoe, que a integridade da nossa vida, meus irmãos, possa conferir credibilidade. Semanas agora a gente tem visto aí nome de pastores, de líderes caindo na mídia, porque o pessoal gosta. Você sabe que a nossa mídia, né, ela gosta de fazer espetáculo. Não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Infelizmente, 90% da nossa mídia, de redes sociais, de televisão, ela quer vender notícia. Então, quanto pior, melhor. Tá? Quanto pior, melhor. E aí pega um crente que dá mau testemunho e cai na mídia, pastor que dá mau testemunho cai na mídia. Tudo isso porque tem pessoas que dão mau testemunho. Vamos mudar esse quadro. Vamos fazer com que a igreja, o evangelho, seja reconhecido, seja visto pelo bom testemunho, por pessoas de caráter. Vamos multiplicar isso. Né? Vamos multiplicar isso. E aí a gente vai mudando o nosso país. É assim que o país vai mudando. A partir do momento que as pessoas vão mudando. Não adianta a gente querer governo que mude as coisas. O governo não pode fazer nada se os habitantes não mudarem as suas vidas. E a igreja tem um papel fundamental nisso, de mudança de caráter. Nós trabalhamos com isso, meus irmãos. Nós pregamos sobre isso, o Evangelho fala sobre isso. Eu e você pregamos isso diariamente. Então a lição de hoje ela traz isso para nós, mudança de caráter, santidade. Temos que ser santos, tá bom? Que eu e você possamos multiplicar essa mensagem de santidade através da nossa vida. Vamos nos fazer conhecidos pela santidade. Vamos denunciar que somos crentes pela nossa santidade. Que todos, mesmo convivendo conosco pouco tempo, possam chegar perto da gente e fazer aquela série de perguntas. Você é crente? E aí você pergunta a ela, por que você está me perguntando isso? E ela vai dizer, porque eu vi que você tem uma vida diferente. Eu vi que o seu jeito de falar, a sua atitude, a sua forma de tratar seus filhos, a sua esposa, a forma como você trata o seu esposo, a forma de você trabalhar é diferente. Então você deve ser um crente. E aí você vai responder, sim, sou um crente. Mas isso vai te encher de alegria, por quê? Porque você foi percebido, não é porque você falou, não é porque você está lá no templo ou no movimento cristão, mas porque você vive uma vida de santidade. Ah, é muito bom quando alguém começa a perceber, a olhar para a gente e a perceber, ah, você é um crente. É muito bom quando um familiar percebe isso, sem você precisar falar. É muito bom. Seja você assim, tá bom? Então, santidade e avivamento estão inteiramente ligados. Por isso que tem muitos crentes que não experimentam o verdadeiro avivamento. Por quê? Porque também não estão santificando as suas vidas. Então, hoje, nós aprendemos que santificar nossas vidas é também um passo para nós estarmos caminhando por um avivamento pessoal. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero destacar aqui os últimos comentários, né? Que chegaram aqui na nossa lição, várias pessoas dizendo aqui amém, né? A Ângela dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é verdade, né? Deus abençoe, irmã Silvia, agradecendo a Deus pelo despertamento, né? Irmã Neia também aqui, né? Destacando a lição, Denilson também destacando, né? Que Daniel também, quando soube o decreto do rei, realmente ele, né, não deixou de orar, não deixou de se mostrar como crente, é verdade, né, ele continuou temendo a Deus, né, Brunelli também destacando aqui, né, que é verdade isso, né, e deve ser uma verdade para a nossa vida, Suzana também aí participando da nossa live, Deus abençoe, né. Então nós estamos chegando ao final do nosso estudo, na semana que vem estaremos falando sobre o avivamento e a oração. Tá, então você separe aí para participar da lição de domingo que vem, a lição número 8, quem tem a sua revista, tá? É a lição número 8, você pode ler lá o Salmo 66, tá? Que vai ser o título também, o tema, né, o texto básico para a nossa lição. Né? A irmã Jocília, minha cunhada, estive com ela essa semana, né? Tá lá no Rio, Deus abençoe também aí todos que estão aí no Rio, né? Que Deus possa proteger, né? Nós vamos partir para o encerramento aqui. Eu quero, antes de nós orarmos, destacar aqui algumas informações, né, para os irmãos. Estou vendo aqui a interação dos irmãos, todos dizendo aqui um amém, né, para nós partirmos aqui para o final, encerrarmos nossa mensagem, nossa palavra, nossa lição, nosso estudo de hoje. Então eu quero só terminar aqui, né, dando algumas informações para você antes da gente orar. Tá? Primeiro,
tá? O nosso próximo encontro será hoje às 18h30, então compartilhe aí o link depois, né, o convite, né, para o culto de logo mais, você vai poder acompanhar através do Facebook, tá? E depois gravado pelo YouTube, mas primeiramente pelo Facebook, só depois que nós baixamos o vídeo durante a semana, aí nós colocamos o culto, a gravação lá no YouTube também, mas ao vivo é pelo Facebook, tá bom? Então hoje é 18h30. E aí eu lembro os irmãos o seguinte, ainda hoje, alguns irmãos que quiserem ir, poderão ir porque o decreto vale a partir de amanhã. Mas eu já até faço apelo aos irmãos, né? Já há um decreto na cidade dizendo que os nossos cultos agora, nesse mês de junho, só transmissão online. Então, o decreto da prefeitura, não é eu que estou falando, nada disso não, tá? Então, a prefeitura, o prefeito ontem já deu uma entrevista, quem acompanhou ontem a entrevista do prefeito, ele já falou sobre isso. Nós agora, na nossa cidade, estamos no grau de risco alto, estávamos no moderado, mas agora, de ontem para hoje, fomos classificados como nível alto de transmissão da Covid-19. Então, por conta disso, tá? Então a gente entra num novo decreto do prefeito, em que ele mudou aí o comércio, você vai ver mudanças aí no comércio, em várias atividades, e com relação aos templos religiosos, a partir também desse mês de junho, a gente vai ter só transmissão online. Não vai poder nem aquela participação parcial de algumas pessoas que não estão na área de risco poderem ir, não vai ter condição a partir de amanhã. Então hoje ainda está valendo o decreto anterior, ele enfatizou isso ontem, né, que ainda hoje, quem quisesse ir, mas eu já faço até o apelo, tá? Porque se nós já estamos vivendo na nossa cidade o nível de transmissão altíssimo, né? Passamos por um grau de risco alto, então vamos deixar só o pessoal que vai hoje mesmo lá gravar, né? Fazer alguma participação, né? Trabalhar lá na gravação do culto, na transmissão do culto. Aí você que não vai fazer parte disso, assista de casa, participe, né? Cultue a Deus da sua casa, tá bom? Então hoje, o pessoal está me perguntando aqui, 18h30 o horário, tá? Então 18h30 você vai acessar a nossa página no Facebook e aí aguarda ali, se tiver algum atrasozinho, não tem problema, você fica a partir das 18h30, já acessa a nossa página, digita o nome certo, porque tem outras igrejas com nome parecido, então você tem que digitar sempre a Igreja Batista Rio da Vida, tá? Então aí você vai ver a nossa logomarca, né? Que você está vendo agora aí na nossa página também, e aí você vai acessar a nossa página e vai participar, tá? Então, lembrando, né, da participação agora dos cultos, das transmissões da igreja online, porque o decreto do prefeito já expediu isso desde ontem, a partir de amanhã já vai valer, mas eu hoje já recomendo você a participar dos nossos cultos da sua casa mesmo, a não ser aqueles irmãos que vão lá trabalhar hoje no templo, né, fazendo alguma coisa lá para nos ajudar. A gente sabe que eu vou lá transmitir com os irmãos, tanto o pessoal do louvor, tem diáconos que vão lá para atender os irmãos com dízimos e ofertas, contribuições, pessoal do som. Então só o pessoal, eu já recomendo aí hoje, só o pessoal que vai me ajudar lá na transmissão do culto, participar comigo lá. Os demais, participem do seu lar, né, e vamos orar para que Deus abrevie o máximo possível esse tempo para as coisas voltarem à sua normalidade, tá bom? Então, vamos falar com o Senhor. Eu esqueci de falar aqui da campanha de missões mundiais. Se você não entregou sua oferta ainda, entregue até hoje à noite, tá? A gente precisa mandar a oferta. Então, a gente já vai começar a campanha de missões estaduais. Esse mês de junho já é o mês de missões estaduais, então a gente está encerrando a nossa campanha de missões mundiais. Quem não entregou a sua oferta ainda tem que entregar até hoje. Então passa lá pela igreja, então liga para o tesoureiro, fala com ele como é que você pode entregar, de repente ele pode ir com alguns irmãos, se você tiver dificuldade pode passar e pegar com você, ou então você deposita na conta da igreja, ou passa lá e entrega, já leva no envelope direitinho, ele já vai estar com alguns irmãos lá, ele já confere e já te entrega para você não precisar ficar lá, você só passa, deixa com ele lá e já vai para a sua casa, tá? Então não esqueça, eu faço aqui o apelo para quem não entregou a sua oferta de missões, está tão pouquinho ainda a nossa campanha, né? Ainda não atingimos o nosso alvo, estamos longe ainda do nosso alvo, então você não contribuiu, faça um esforço, manda a sua oferta de missões mundiais, a nossa campanha ainda está com um valor muito baixo, mas nós precisamos enviar, tá, a nossa oferta. Se você não enviou a sua foto da família, a gente já está com o vídeo editado, né? A gente essa semana já vai começar a colocar aí
né, como complemento do mês da família, um vídeo com todas as fotos de família que os irmãos mandarem para a gente. Então, quem quiser vai ter que mandar pelo meu WhatsApp, tá? Manda aí a foto da família para que a gente coloque lá no vídeo do mês da família. Nosso mês de maio foi o mês da família, a gente está produzindo um vídeo com as fotos, né, o pessoal aí, né, interagindo conosco, mandando as suas fotos, a gente vai fazer um vídeo do mês da família, tá bom? Se o estudo de hoje edificou você, compartilhe o link dessa transmissão para que as pessoas possam participar. Já estourei bastante o nosso tempo. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus pela nossa lição de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo momento de estudo que o Senhor nos deu a oportunidade de termos hoje. Esse tema tão especial, que é a santidade tão necessária para as nossas vidas. Ó Deus, que cada crente, cada servo do Senhor possa estar lutando corajosamente para viver uma vida de santidade no seu dia a dia. E assim iremos testemunhar ainda mais o Senhor e desenvolver ainda mais uma vida de avivamento. Abençoe-nos dando um dia hoje na presença do Senhor e abençoe principalmente a nossa cidade aqui em Cachoeiro. Estenda as tuas mãos, meu Deus, curando, transformando, impedindo, ó Deus, a contaminação. Ó Deus, pedimos que tenhas misericórdia de nossa cidade, do nosso estado. Nos abençoe com um dia e uma semana de paz na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, que Deus te abençoe, né, que você possa estar comigo aí durante, né, essa semana, durante nossas transmissões, durante as nossas lives, tá? Então, participe sempre conosco, tá bom? Finalzinho aí, então, quero botar aí a música do Paulo Baruch, né? Meu querer, que você possa desejar cada dia aí estar na presença do Senhor. Deus abençoe, muito obrigado a todos que participaram conosco, né? Estou vendo que algumas pessoas chegaram depois aqui, a Mônica Benevenuto chegou também. Deus abençoe, Mônica, David, né, os filhos aí, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, que possamos desejar aí santificar nossa vida cada dia. Amém. Que esse seja o nosso querer. Deus te abençoe. Até a próxima.